Nossa, ainda por cima aparece a voz da mulher, recording in progress. O meu computador é mesmo metido a besta, ele fala em Sim, inglês, como se fosse uma grande coisa. tá, Mas, ó, então vamos começar do começo, porque parece que está gravando, eu estou vendo aqui em tá, cima está gravando. que tá gravando mesmo. Então, vamos começar. Por onde é que você quer começar? Pelo começo, pelo meio, pelo fim? Por onde? Ah, Ah, pode tem ser pelo uma fim, coisa. acho Tem que eu uma nunca coisa. comecei pelo fim. Ah, Eu nunca comecei pelo fim. Então, você nunca talvez possa começou ser. pelo fim? Não. O fim é um fim, evidentemente, provisório, porque o fim é o fim, ou seja, neste momento é o fim quando a gente olha do ponto de vista do passado. Mas, enfim, não, o que eu ia te dizer é o seguinte, é que aqui, quando a gente tá gravando, quando a gente tá vendo as imagens, aparece o nome da gente num canto inferior esquerdo. Exato. Tanto no teu, eu estou vendo Alberto Boarini e Sérgio Guimarães. Acontece que depois, na gravação, não aparece esse nome. Então, se a Ah, gente não fala, bom, agora eu já falei, os nomes, se a gente não tá. fala, as pessoas não vão saber quem são essas duas figuras que estão aí se expondo. Mas, enfim, como eu já falei, então pronto, por onde é que você quer começar? Bom, eu sou Alberto Boarini, psicodramatista há 11 anos, me formei na BPS e A venho quê? nessa jornada. Hã? Na quê? Isso. Na BPS. A BPS é para os ABPS. íntimos, né? Agora, para quem não É, conhece, que história é essa? A BPS é o quê? Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, Certo, localizada na cidade de São Paulo. Se eu não me engano, é a primeira ou a segunda escola de psicodrama criada no Brasil, certo. certo? Antes disso, eu tive uma formação com um psicólogo inglês chamado Roger Hoover, que é um dos pioneiros na chamada psicologia transpessoal. Trabalhei com ele por 10 anos, como aluno, colaborador e depois assistente e profissional. Sei, mas É esta a minha jornada. esse senhor é de onde, Alberto? Ele é inglês, ele é da Inglaterra, ele era junguiano, né? Faleceu em 2011. E Como é que fez você toda uma... conheceu ele? Onde é que você conheceu ele? Então, uma fase importante da minha vida, onde eu estava fazendo uma transição de carreira, deixando de ser empresário, administrador de empresas, e passei para esse lado mais das terapias. Tive a oportunidade de conhecê-lo num seminário e fiz várias formações nessa área do transpessoal e acabei conhecendo ele e fui fazer a formação com ele em 2002 a 2005. Em 2006, ele me convida para ser seu assistente nos seus workshops no Brasil e, a partir daí, ele foi meu mestre e desenvolvo hoje todo o trabalho dele em cima da sua visão, nesse trabalho transpessoal, vamos chamar assim. E uma das ferramentas principais do método dele é o psicodrama. Por isso que eu vim parar Ah, no certo. psicodrama. Agora, esse treinamento que você fez com ele foi aonde? Foi aqui no Brasil? Foi na Foi Inglaterra? Onde aqui é no que foi? Brasil. Isso. Ele vinha para o Brasil 2 ou 3 vezes por ano. Então, ele montava uns grupos de terapeutas, né, de várias linhas, mas na grande maioria psicólogos, e ficávamos em imersão de 5 dias com práticas, né, terapias regressivas, e então era um curso muito intenso. E Esse essa mergulho formação, fazia onde? Era onde? Aqui em São Paulo, capital mesmo? não, normalmente eram em locais tipo pousadas no interior, né? Lugares mais isolados, junto à natureza, e aí se fazia todas as práticas, né, e os treinamentos. E o que que Onde ele fazia? O que que você aprendeu com ele que você não aprendeu com outros caras? O que é que, se a gente tiver, porque nem todo mundo conhece o isso, senhor, né? exato, O senhor, ele, no caso. ele, exato. O que é que você aprendeu com ele e que os outros não sabiam ou não praticavam? O que que Tá. caracterizava o trabalho dele? Basicamente, a essência do trabalho dele era as terapias de regressão de memória.
Ele, então, ele criou um método chamado Deep Memory Process, ou processo de memórias profundas, onde ele faz uma síntese muito inteligente de Freud, cisão do ego, inconsciente pessoal, traz Jung, trabalho dos arquétipos, subpersonalidades, a jornada do herói, e ele foi agregando. Aí ele traz Reich, então ele traz o trabalho corporal, o conceito de couraças, tá? E também traz o psicodrama, que é a catarse, a espontaneidade, a criatividade, a realidade suplementar. E ele, você sabe onde é que ele tinha aprendido o psicodrama? Depois da formação de Jung em Zurich, e ele ainda nessa procura da demanda, ele migrou para os Estados Unidos e foi estudar lá em Beacon. Eu não sei, acho que ele não fez a formação formal, mas ele participou de muitas vivências em Beacon, conheceu a Zerka, trabalhou com a Zerka, e então ele incorporou a dramatização no seu método. Participação do corpo, mente e emoção. Só que ele ainda insatisfeito com a sua própria demanda pessoal e de seus pacientes, dos seus clientes, ele faz uma ponte para o Oriente. Então, ele vai estudar yoga, sobre os corpos energéticos, a meditação. E depois ele vai, então, traz para o seu método também o xamanismo. Então, ele começa a frequentar grupos de xamanismo na Europa, e onde se trabalha o resgate e a cura da alma, na visão xamânica. E também, como ele fez uma pós-graduação em religiões comparadas, ele foi, então, estudar o budismo tibetano. E aí ele traz, então, para o seu método sobre os bardos, né? que é o conceito do pós-morte dos tibetanos. Não entra em questões de religião, de dogmas, mas ele viu o quanto poderia ser útil em psicoterapia esse conceito dos bardos dos pós-mortes. Lembrando que as terapias regressivas com os ancestrais ou supostas vidas passadas que emergem do inconsciente sempre é um espaço, são materiais psíquicos do pós-morte. Então, haveria a necessidade de o quanto é importante trabalhar essa memória que fica no pós-morte. Então, o budismo tibetano trouxe uma estrutura e ele incorporou, então, no seu método, o conceito de bardos. Agora, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem hora que dá a impressão até que você está lendo. Você está lendo? Não. Não, é que você já está tão acostumado a falar que vai saindo assim, fluentemente. O que é que tem atrás de você aí? Tem um quadro do primo da minha esposa, que é um japonês radicado em Paris, chamado... como é o nome dele? Esqueci o nome dele. E esse é um quadro que ele ganhou um prêmio, foi a capa do Grammy em 1996. É original? Não, é uma réplica. É uma réplica. Certo. Tá bem. Olha, Manabu Kobe, o nome dele. Como é que é? Manabu? Manabu Kobe. Manabu Kobe, certo. Kobe. Bom, já que eu interrompi por causa desse quadro aí, então o que eu proponho é que a gente dê uma paradinha e volte já já, tá bom? Tá bom.